Ontem nós falamos que o Espírito Santo está tentando convencer as pessoas do pecado. Ele está dizendo para as pessoas o que é pecado aos olhos de Deus. Nós vimos também que, infelizmente, a maioria da população mundial não concorda com o Espírito Santo. E é claro, se eles não concordam, eles não vão parar de praticar aquilo que é errado aos olhos do Espírito Santo. E como eu disse, você não passa de fase, né? Se você não é convencido do pecado, você não vai para o próximo passo, que é ser convencido da justiça. Lembra que eu falei até do videogame? Se um garoto está jogando videogame, enquanto ele não terminar uma fase, ele não pode ir para outra fase. Aí eu falei da escola também, né? Enquanto você não termina um ano, você não pode ir para o próximo ano. Você precisa terminar aquele determinado ponto do curso que você está fazendo para você continuar, para você adiantar, né? Então, vamos supor que nós aceitamos tudo o que Deus diz que é pecado. Sabe uma coisa? Eu nem citei isso no vídeo. Sabia que o diabo e seus anjos, eles sabem que estão em erro, sabem que estão pecando? Eles têm consciência disso? Algumas vezes você vê nos evangelhos, né? Jesus se aproximava de uma pessoa possuída pelo diabo e os demônios se manifestavam, dizendo, não vem agora nos destruir, não é nossa hora, né? Você, santo de Israel, algumas coisas assim, elogiando a Cristo, né? Falando da grandeza dele, né? Não venha nos destruir, né? Aí tem até aquele texto, olha, não destrua a nós, manda a gente para aqueles porcos ali, né? E aí Jesus permitiu. Então nós vemos que os demônios têm mais facilidade em admitir que eles estão errados, que estão em pecado, do que o ser humano. Engraçado, não é? Muitos intelectuais, essa semana mesmo eu vi isso, eles dizem que a igreja em geral, tá? Todas as igrejas, elas são peritas em jogar sentimento de culpa nas pessoas, né? Então ele acha que uma vida ideal é uma vida sem culpa, né? Tudo que você fizer errado, como diz o desenho, né? Ratuna matata, né? Eu fiz errado, não importa, não estou nem aí. Problema das pessoas que eu ofendi, problema das pessoas que eu prejudiquei, problema é delas. Eu estou bem, eu estou leve, sabe? Eu estou aqui fazendo exercícios de respiração, e eu faço yoga, e faço coisas, rituais da nova era, então eu estou bem zen, estou bem light, eu não penso nessas coisas que já passaram, sabe? Então essas pessoas já não ouvem a voz do Espírito Santo, para elas nada é pecado, elas não são convencidas do pecado. Mas agora eu vou falar aqui de um grupo de pessoas que é convencido do pecado. Quando você humildemente assume que você é pecador e que você precisa, pelo poder de Deus, vencer esses pecados. Então, aí nós entramos no aspecto da justiça. E é engraçado porque esse aspecto ele também é muito rejeitado, mas muito. Eu conversei com uma pessoa faz pouco tempo e ela, mesmo sendo cristã há muitos anos, de berço até, ela não aceitava essa mensagem que eu vou falar para vocês agora. O Espírito Santo diz que pela justiça de Cristo nós podemos vencer o pecado, né? Então isso é um ensinamento que muitos não querem. A Bíblia diz, o Espírito Santo nos diz através da Bíblia, que a graça cura pecado, que a graça é muito superior ao pecado, Romanos capítulo 5, muito superior. Tá? Então, esse é um conflito que existe também muito grande, porque o Espírito Santo ele convence a pessoa que ela é pecadora, aí quando ele vai convencer, mas você pode ser justo, aí a pessoa fala assim, eu não quero, eu não concordo, sabe? A pessoa assim, ela quer continuar pecando,
Só que agora, como ela aceitou Jesus, ela quer ser uma pecadora perdoada, né? Ela quer ter assim uma imunidade, né, que isente-a da culpa do pecado. Ela não peca mais porque Cristo perdoou, ela aceitou Jesus, ele assumiu a culpa dela, ele pagou pelos pecados dela, então quer dizer que agora ela está livre para viver uma vida de pecado. Ela vive do jeito que ela quiser. Deus não se importa com os pecados dela. E isso é um erro. Um erro, né? Uma criança pode entender. Se você perdoa uma criança pela desobediência dela, ela não vai querer te desobedecer de novo. E se ela fizer, ela sabe que está errado. Ela não vai falar assim, meu pai me perdoou, que é porque eu não tenho jeito mesmo, eu vou continuar desobedecendo, ele sabe disso, e por isso que ele me perdoou. Não, mesmo a criança sabe, meu pai me perdoou, eu vou tomar cuidado aqui, porque eu não quero desobedecê-lo de novo, porque a coisa não vai ficar bem para o meu lado. Uma criança entende isso. O adulto não entende? Claro que ele entende. Mas por conveniência, o adulto, em sua malícia, ele começa a inventar teorias que desculpem a sua vida torta, a sua vida pecaminosa. Tá? Então o Espírito Santo fala assim, você pode receber a justiça de Cristo em sua vida agora. Você pode se tornar uma nova criatura em Cristo agora. Você pode receber um novo coração agora. Você pode ser um novo homem agora, mas aí vem a pergunta, você quer? É isso que você quer? Você quer ser uma pessoa justa em Cristo? Quando a Bíblia diz não há um justo sequer, ela está falando fora de Cristo, não em Cristo. Tem muitos textos, por exemplo, Romanos 1,17 fala assim, o justo viverá pela fé. Se não existe justo, então quem que vai viver pela fé? Ninguém. Alguns se apegam ao texto do Velho Testamento dizendo assim, Isaías, né? Nossa justiça são trapos de imundícia. Sim, e Jeremias diz assim, o Senhor é nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Então Ele nos justifica. Né? Apocalipse 19, verso 8, diz que as vestes brancas que os justos vão estar usando são a justiça dos santos. Eles receberam de Cristo. Agora é deles. O profeta Zacarias, em visão, ele viu o sacerdote, né? E o sacerdote estava com roupa suja. E aí não foi colocado uma roupa limpa em cima da roupa suja do sacerdote. Fala assim, tira a roupa suja do sacerdote e coloca ali numa roupa limpa. Quando o filho pródigo chegou a seu pai, todo sujo, maltrapilho, né, o que foi feito com ele? Foi dada uma nova roupa, né? Lógico que se a Bíblia fosse dar mais detalhes, falar, tomou um banho, é uma parábola, né? Ele tomou um banho, fez a barba, cortou o cabelo, ficou todo limpo, ganhou uma, né? Quando José foi comparecer diante do faraó, ele não foi como um escravo, a roupa de escravo, sujo, não. José faz a barba, né? Troca de roupa, toma um banho aí que você vai falar com o faraó, né? Então, os que estão em Cristo, eles andam como Cristo andou. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo diz um texto muito forte, muito claro. Cristo não é ministro do pecado. Ele não veio aqui para dar um incentivo para o pecado. Falar, olha, vocês não conseguiram obedecer, então eu vim aqui, paguei a culpa, agora pode ficar à vontade, eu já paguei, vocês podem viver em pecado, vocês não têm jeito mesmo, vocês não vão ser transformados mesmo, não. O Espírito Santo diz que nós podemos e nós devemos ser transformados. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, né, desde o verso 17 em diante, diz assim, vós sois nova criatura. Né? Então, ele diz assim, Jesus se tornou o pecado na cruz, ele recebeu todo o nosso pecado, ele se tornou o pecado na cruz, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Cristo, a justiça. Ele se transformou em pecado para que nós nos tornássemos em justiça. A justiça de Cristo, ela não só perdoa, ela também purifica.
Ela não só perdoa, ela também transforma. Então, esse é um trabalho muito difícil para o Espírito Santo. O trabalho em dizer que nós podemos ser mais que vencedores em Jesus, que nós podemos guardar os seus mandamentos, que nós podemos andar diante de Deus e dos homens de maneira justa, como vários patriarcas e profetas andaram. Você permite que o Espírito Santo te transforme, você permite que o Espírito Santo te convença da justiça. Se você não aceita esse processo, você não estará aceitando o plano de Deus para a sua vida. E é claro, você não vai poder entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que nada impuro vai entrar no reino de Deus. Então nós temos que ser purificados por Cristo de maneira extraordinária, maneira sobrenatural também, e de maneira natural também, as duas formas. Deus está nos chamando para uma transformação completa. Hebreus, eu termino com esse texto para mim, que é maravilhoso, poderia ficar aqui horas falando desse assunto, que eu gosto muito. Hebreus 7:25 diz assim: Cristo pode nos salvar perfeitamente, quer dizer assim, Ele salva completamente, perfeita. A salvação é uma salvação perfeita, não é uma salvação assim, mais ou menos, né, meia boca, né? Você pode ainda ficar no pecado, porque Deus Ele não consegue te salvar, né? Tá entendendo? Isso é uma farsa muito grande. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo possa finalmente nos convencer em sermos justos em Cristo, porque assim nós poderemos finalmente ser convencidos do juízo, que é uma outra parte muito profunda. Não vou falar isso no canal por enquanto, mais para frente. Por isso você precisa se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Por isso, você precisa deixar o like para ajudar o canal a crescer e manter o nosso trabalho aí no YouTube, que ele está pedindo, né, os likes e a participação, que você compartilhe o vídeo, tudo isso é para o YouTube ver. Nós estamos aqui pela graça de Deus trabalhando, nosso canal ainda é pequeno, mas com a sua ajuda e com a ajuda de Deus, acima de tudo, nós podemos nos tornar um canal bem mais influente, né? Ore pelo nosso trabalho, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.